Olá, vamos iniciar agora um momento formativo feito através de um projeto de colaboração a partir do estágio em Gestão e Coordenação da UFRN e em relação à instituição escolar do ensino fundamental, Escola Poeta. Este momento formativo ele é dividido em 3 grandes momentos. O primeiro momento é uma atividade realizada junto dos estudantes das turmas. Aqui teve foco que é entre o terceiro ano, quarto ano e quinto ano. As atividades foram um primeiro momento de acolhimento através das dramatizações a partir do momento de palhaçaria, que é um momento de acolhimento para demonstrar que é muito melhor quando o outro ele está ali rindo junto da gente, não um momento que a gente observa que de exclusão, de violência, em que há piadas de mau gosto que vêm a fazer o outro se sentir mal, mas um momento que a gente consegue perceber que é muito melhor quando o outro está rindo junto da gente. Então esse momento ele tem essa intenção de criar ali, trabalhar a questão socioemocional, de interação e de identidade, demonstrando que é muito melhor rir junto e não vir de uma forma a prejudicar o outro. Então, a gente tem esse trabalho junto, eu, André Timothy, e junto do meu outro colega, que ele está no turno da manhã, Hudson Medeiros. A gente observou que essa pauta de combate ao bullying é uma pauta que ela deve estar sendo revisitada periodicamente, ou seja, mesmo que vocês, os professores, já tenham conhecimento das questões relacionadas ao bullying, não é algo novo, sempre é bom revisitar esses espaços, porque através disso a gente tem uma nova perspectiva, um novo olhar, e que ali ele vai incrementando. Então, é algo cíclico, que a gente volta sempre, retornando com um novo olhar, com novas formas de aprendizado, e a gente está trazendo aqui, através dos conhecimentos que a gente vinha construindo junto da UFRN nos últimos anos. E a gente vai trazer esses dados de pesquisa que a gente observou. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar aqui é a respeito do o que é o bullying. A gente ouve bastante a respeito sobre essa palavra, é um estrangeirismo, a palavra bullying, que vem ali de valentão, bully, e esse ing é de fazer. Ele tem essa palavra que é de uma perseguição, ela tem a intenção de intimidar, de prejudicar o outro. E eu trabalhei junto das crianças nas turmas que foram realizadas essas atividades, que é ali essa questão de maltratar, de tratar mal o outro. Tanto que nesse primeiro momento de acolhimento, eu falo boa tarde com muita euforia, ali para realmente ver como é que está a situação das crianças, que ali elas, muitas vezes ela é tão mecânico, a gente dá esse bom dia, né? Essa questão de empatia, e aí é sempre um bom dia muito mecânico. Então, foi um momento que eu dei um bom dia, um momento de tratar bem o outro, e aí eu perguntei, pera, esse bom dia aqui tá meio fraco, vamos falar de novo, né, para ali despertar a criança, perceber e dar uma gerada nessa chave e falar, pera, eu tenho uma outra pessoa aqui na minha frente, né? Então foi trabalhado esse momento de palhaçaria e a posteriori foi feito algumas atividades, foi mostrado 2 vídeos junto dessa cartilha do Cartoon Network que a gente está trabalhando, é uma cartilha feita junto desse canal televisivo Cartoon Network, junto do governo de São Paulo, e ali eles construíram algumas cartilhas. Esses 3 momentos formativos são destinados aos professores e gestores, aos pais e às crianças. Nas crianças, esse momento formativo, seguido de uma atividade mediada com o professor, e depois
agora esse momento que a gente está trabalhando a questão do bullying. A gente vai falar agora algumas questões sobre essas características. O que é o bullying, né? A gente pensa que é somente uma agressão física, ele é um termo guarda-chuva, que ele vem de uma perspectiva, pode ser uma questão de intolerância religiosa, que infelizmente no nosso país ela é muito forte ainda, pode ser devido a questões raciais, por questão religiosa. Eu vou trazer um termo aqui que a Pontirena ela utiliza, que são no materialismo histórico a gente compreende as imbricações, mas quando a gente observa sobre uma questão de interseccionalidade, por exemplo, uma criança que ela está utilizando um cordão que, por exemplo, de uma matriz africana, muitas vezes é observado algumas expressões bem características, como, por exemplo, isso é macumba, isso é algo que a gente consegue observar que tem ali, são duas coisas. A primeira é de uma intolerância religiosa e, segundo, é uma questão ali de uma questão racial, inclusive. Então, ela não é uma questão de um agravante, mas também uma questão racial e de racismo e uma questão de intolerância religiosa. E assim ela deve ser tratada. O bullying ele vai muito nessa perspectiva de ser um termo guarda-chuva, que a gente vai observando todas essas questões, seja de racismo, voltado para questões LGBT, ou seja, uma pauta de defesa ali, porque aqui no nosso país, infelizmente, quando a gente observa as pautas de luta da LGBT, é muito mais voltada para as violências vividas que a gente observa de será quando essa pessoa, ela quando vai sair na rua, ela vai voltar viva para casa, porque a gente observa essas questões de violência que não basta somente matar, ali tem de desfigurar. E a gente tem aqui no nosso país o que mais mata pessoas LGBTs. Então ele vai pegando essa questão de perseguição. Não é algo que ocorre uma vez, porque desavenças a gente consegue perceber que ocorrem em todas as instituições humanas, mas que podem ser mediadas através do diálogo. Paulo Freire vai trazer essa questão dialógica, e aí a gente percebe que não é somente uma questão de desavença, não de discordância, mas um momento muito mais de perseguição, de intimidação, e de realmente com a intenção de prejudicar o outro. O bullying ele vem nessa perspectiva, então, de racismo, de homofobia, de machismo. Ele vem disfarçado muitas vezes dessas questões, mas que elas não devem ser vistas somente como tal. Muitas vezes elas ocorrem, portanto, essas imbricações, que não é um agravante, mas que devem ser olhadas em suas características individuais. Agora eu vou trazer algumas questões a respeito sobre os mitos e verdades, né? O bullying, ele somente ocorrem nas escolas ou elas podem ocorrer em outros momentos, né, em outros espaços. Quando a gente observa sobre a violência, né, escolar, a gente percebe que o bullying ele está ali nessa perspectiva que não é somente uma vez, mas é algo recorrente, ou seja, de uma questão muito mais de assediação, mas ele não necessariamente precisa ser somente no espaço físico escolar. A gente pode observar que ele pode ocorrer em outros espaços, outros ambientes, como a questão, por exemplo, do cyberbullying, que é uma emergência a partir das tecnologias digitais de comunicação, informação, que o bullying ele tem essa emergência que é o cyberbullying, ou seja, é um outro espaço, um espaço digital, em que ele existe não de modo físico,
mas de um modo digital. Então, a gente pode observar que ele ocorre também em outros espaços, como clubes, como em bairros, não somente, portanto, ele fica restrito à instituição escolar, mas ele pode acontecer em outros espaços, não necessariamente físicos, mas também digitais. Agora eu vou te fazer uma pergunta a respeito do porquê ele acontece. A gente fala do bullying, né? Mas por que ele acontece? A gente observa que o bullying, ele não tem uma única resposta do porquê que ele acontece. Geralmente ele está associado a várias outras questões, mas a única coisa que podemos afirmar é que o bullying, tanto para quem sofre quanto para quem está cometendo, ele tem essas características que a gente pode observar negativas no desenvolvimento integral da criança, socioafetivo, e ele vem caracterizado com algumas implicações quando a gente observa para quem comete, ele está muito mais voltado para quem está realizando, ele não se sente bem consigo mesmo ou com o outro. A gente pode voltar para a psicologia quando a gente observa que aquilo que Freud fala a respeito de que aquilo muitas vezes que eu não gosto no outro tem muitas vezes voltado para mim mesmo. A gente pode observar, portanto, nessa perspectiva de que são coisas que não são de não se sentir bem consigo e não tem uma única causa. Por exemplo, houve um caso de uma menina que ela estava cometendo violência com seus colegas e uma dessas causas é a fome. Ela sentia fome e ela, por causa disso, não se sentia bem e acabou cometendo caso de violência com seus colegas. Então, a gente pode observar que existem várias outras causas. Pode ser por causa da situação, a gente observa que as condições materiais ela têm uma influência ali no desenvolvimento da pessoa, ou seja, na condição humana, da natureza humana, ela tem essa perspectiva de influência. E quando a gente observa, muitas vezes a escola é um porto seguro ali para a criança, ou seja, um lugar que a criança ela vai ter uma seguridade social. Por exemplo, na perspectiva de alimento, ela vai ter somente, muitas vezes, ali um único momento que ela vai ter uma refeição. Então, a gente observa que a escola é esse porto seguro, que ela vai fazer também ajuda em outras instituições, como, por exemplo, de saúde, que ela vai estar ali fazendo uma união com essas outras instituições extraescolares. Então, ela vai ter acesso à saúde, à educação, a uma alimentação, e muitas vezes que ela não vai ter na sua própria casa, não vai ter ali formas de ter acesso. Muitas vezes a gente observa que essas situações, quando a gente vai olhar para a criança, muitas vezes a gente percebe que é uma situação de insegurança, uma questão de não seguridade social. Às vezes essa criança está sofrendo, inclusive, violência familiar, ou inclusive sofrendo violência no próprio espaço onde reside, por exemplo, de situação de quando a gente vai observar, geralmente essas crianças que estão em uma situação de vulnerabilidade social, a gente percebe que são questões relacionadas, por exemplo, a questões de tráfico de drogas, de violência naqueles espaços, e a gente começa a observar que não é somente uma causa,
mas que são várias causas que vão criando conexões e vão se emergindo e que vão fazendo com que aquela criança ela não se sinta bem consigo e muitas vezes com o outro, porque nós somos seres de desejo. E aí nós começamos a observar essas relações de violência, não somente voltado unicamente para a escola, mas de uma violência urbana sistematizada. Então, essas são a gente pode apontar uma dessas causas voltado para a questão de insegurança, aquela situação de vulnerabilidade social da criança, e não uma única causa, mas são várias causas que a gente pode estar apontando. Mas de afirmação, somente que a criança ela não se sente bem consigo e com o outro. Voltando novamente para essas características do bullying, então a gente pode falar que ela não é uma questão única e isolada, mas de perseguição, que ela não ocorre uma única vez. A gente vai trazer agora alguns dados que quando a gente vai observar a questão da pauta do bullying na instituição escolar, e em outros espaços, a gente observa relacionado ao Ministério da Educação, o que ele vem trazendo a respeito sobre. Ele traz essa lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, é uma lei muito recente, que ele institui o Programa de Combate e Intimidação ao Bullying em todo o território nacional. Em parceria com essa lei, a gente pode observar que a criação da Lei 13.277, de 29 de abril de 2016, é instituído o Dia Nacional do Combate ao Bullying e a violência na escola, a ser celebrado anualmente no 7 de abril. O que a gente tem de perspectiva do 7 de abril? O que aconteceu nesse dia 7 de abril? Ele é um dia marcante por causa da situação do massacre que ocorreu na Escola Municipal Tasso da Silveira. Foi um dia marcado pelo que várias crianças elas morreram assassinadas pelo Wellington. O Wellington ele chegou armado na escola e tirou a vida de várias crianças. E quando a gente observa, a gente falou dessa situação de não se sentir bem consigo mesmo e que não tem uma única causa. Quando a gente observa a situação isolada ali de Wellington, ele era uma pessoa que vivia tranquilamente, isolado, não conversava com outras pessoas, ficava no seu quarto e que pesquisava questões, por exemplo, de grupos extremistas, e a gente começa a olhar essa situação e de que, de acordo com a sua irmã, ele era uma pessoa que durante o seu desenvolvimento, ele sofria muito bullying. Isso é interessante quando a gente vai discutir, principalmente, essa questão das emergências das tecnologias digitais. Muito se vem discutido, por exemplo, também a questão das telas no desenvolvimento da criança, e a gente pode observar que as telas elas podem ser uma ferramenta quando mediado, que pode ser sim favorável à situação de desenvolvimento da criança, mas não é somente por entregar aquela ferramenta que a criança ela vai ter um aprendizado. Uma ferramenta mediada com uma intencionalidade. E aí a gente pode observar nessa mesma perspectiva de que o Wellington ele fazia essas pesquisas desses grupos extremistas, e aí a gente pode ter uma inferência a isso. Será que essas pesquisas relacionadas que ele fazia teve influência ali para que ele cometesse esse assassinato dessas crianças?
nessa instituição. É muito bem se discutido, inclusive, a perspectiva de jogos digitais, ali de violência. Será que também tem influência das pesquisas que nós temos? Não, elas não têm uma influência direta do que a criança ali ela jogava jogos de violência, vai ter uma perspectiva que ela vai ter esse ato de violência. Não. Antes das tecnologias de comunicação e informação, antes das telas, a gente tinha muitos livros que eram um meio de fuga. A gente pode falar, por exemplo, de um livro O Cão de Baskerville, quando a gente vai falar ali do grande detetive renomado, né, na literatura, e a gente começa a observar que é muito mais um meio de fuga. Então, não necessariamente. Eu fiz essa pesquisa, por exemplo, eu fiz essa pesquisa a partir do que aconteceu no dia 7 de abril sobre esse caso de assassinato, e eu utilizei isso como uma forma construtiva. Ou seja, a gente percebe que não é por causa que o Wellington fazia pesquisas relacionadas a grupos extremistas que ele foi cometer um assassinato. Não, eu fiz uma pesquisa sobre o Wellington nessa perspectiva de assassinato na instituição e foi algo construtivo. A gente consegue perceber que ali, então, ele já tinha uma intencionalidade e o motivo pelo qual ele cometeu isso é muito mais por causa da violência que ele vivia, do bullying sofrido na instituição. Então, por isso que a gente observa essa questão da pauta do bullying sendo uma questão de grande importância de ser debatida, não como uma forma de remediação, mas muito mais de prevenção. Quando a gente vai agora para os dados de pesquisa nas instituições, a gente tem relacionado ao MEC essas duas leis e da UFRN, que ela tem um pacto relacionado aos direitos humanos de combate e prevenção às violências institucionalizadas a partir dos direitos humanos, muito mais para combate a essa violência escolar. Então, em parceria das pautas que vêm da UFRN de direitos humanos, junto da instituição do governo, do Ministério da Educação, a gente observou essas pautas de demanda para combate à violência escolar, bullying, tanto nesses espaços físicos quanto nessa perspectiva de espaços virtuais, que tem uma grande influência na nossa realidade, e a gente vai trazer alguns dados a respeito disso agora. Quando a gente percebe que a gente fez uma pesquisa a partir do que vem trazendo na perspectiva de violência, a gente percebe que nos últimos 5 anos, a única pauta trazida no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2023, o 17º anuário, ele traz somente neste ano o dado que da perspectiva dos professores, dos diretores das instituições públicas, sobre as perspectivas do que eles têm percebido de violência nas escolas, e aproximadamente 38% dos diretores, dos gestores, observaram que as escolas tinham casos de bullying. É um dado muito alarmante, porque a gente percebe que é um número muito alto quando a gente vai observar que sobre as violências, que, como eu falei, não é uma única, mas um termo guarda-chuva, que ocorre nas escolas, nas instituições. Essa é uma perspectiva dos gestores em relação às suas instituições que participam. 38% das escolas relatam problemas com o bullying. A gente vai observar uma outra pauta que a gente percebe também
pense a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, em parceria com o IBGE em 2019. Vou tomar um pouco aqui de água, porque já estou ficando com a voz um pouco ruim. A gente consegue observar que, novamente, nos últimos 5 anos, foi realizado esse PENSE. Se não me engano, o último PENSE foi feito em 2015, mas voltado agora para os últimos 5 anos, esse é o único dado que a gente tem aí de pesquisa relacionado novamente à violência escolar, o bullying. Nós temos o relato de que 23% dos estudantes, eles afirmam ter sofrido esse tipo de violência. E quando a gente observa se há uma diferença ali da violência escolar, do bullying e do cyberbullying, a gente observa que, para homens, 20% afirma ter sofrido esse tipo de violência, enquanto a gente observa que, quando a gente olha para meninas, 27% afirmam ter sofrido. Ou seja, a gente consegue perceber que meninas, elas acabam sendo um alvo de violência muito maior. E quando a gente observa isso, a gente observa que isso é algo histórico, não vem de agora. Quando a gente observa a situação do patriarcado heterocis, eurocêntrico, branco, a gente começa a perceber dessa demanda do que é um corpo, né, definido por historicamente, e a gente começa a perceber que qualquer coisa que saia desse padrão do que é esperado, há um tipo de violência institucionalizada, tanto pelas questões históricas de violência contra a mulher, que ela ali do que se espera de que ela seja uma cuidadora. A gente pode observar dessa influência, inclusive, na feminização do curso de pedagogia, que a maior parte é voltado, muitas vezes, a maior parte são mulheres que têm a maior presença no curso, novamente para essa perspectiva do cuidar voltado para a mulher. E a gente começa a observar essa questão histórica do patriarcado heterocis, de dominação do corpo feminino, e sempre qualquer coisa que saia ali do padrão do que é esperado nessa perspectiva, há um tipo de violência. E a gente tem, inclusive, nessa pesquisa sobre violência, quando a gente observa a respeito disso, sobre esse tipo de violência tratado para a aparência do corpo, temos aproximadamente 17% voltado para essa questão de violência, de violência verbal e física a respeito do corpo. Em relação à aparência do rosto, temos esse dado de 12%, e quando a gente vai discutir a respeito de cor ou raça, 5%. Foi feito também uma pesquisa em 2023, a partir do Data Senado, que investigou os casos de violência. É um dado mais recente que temos, que foi realizada essa pesquisa, trazendo o dado que 6,7 milhões de estudantes já sofreram nos últimos 12 meses esse tipo de violência, de perseguição, de intimidação sistematizada, ou bullying. Quando a gente vai falar dessa pesquisa, a gente começa a observar de que, comparado com esse dado
que foi pesquisado do PENSE de 2019, em parceria do IBGE, temos aí o dado que 23% dos estudantes relataram ter sofrido esse tipo de violência. Agora, quando a gente traz esse dado mais recente ao que foi pesquisado pelo Data Senado, a gente começa a observar que 36% dos estudantes afirmam ter sofrido bullying nos últimos 12 meses. E quando a gente observa para meninas, e em comparação a meninos, a gente tem essa perspectiva de 34% dos estudantes do público masculino, de meninos, eles afirmam ter sofrido bullying. E ou seja, é uma perspectiva maior comparada no dado do PENSE, que era apenas de 20%, ou seja, teve um aumento aí de 14%. E, novamente, para meninas, temos esse dado do PENSE, que é de 27%, e temos de agora para meninas de 37%. Ou seja, novamente, meninas só continuam a sofrer maior esse tipo de violência. A gente percebe que os casos de bullying vêm aumentando quando comparado. Intuitivamente, a gente percebe notoriamente que esses dados aumentaram, mas não sabemos se ele se ele realmente vem aumentando esses casos, ou se esses dados eles refletem a partir dessas leis que foram apresentadas aqui, e esse programa de combate ao bullying nas escolas, e a partir dessa data de conscientização, se houve maior denúncias, se houve maior conscientização, não sabemos, falta pesquisas, porque a gente começa a perceber que faltam pesquisas a respeito disso, ou seja, esse dado ainda é muito recente do Data Senado, e há poucos dados nos últimos anos que trazem essas pesquisas institucionalizadas. Quando a gente observa para o UFRN, a gente observa que, voltado para a educação, a palavra bullying no acervo do repositório institucional do UFRN, a gente tem o dado que apenas 1,2 trabalhos foram feitos nessa perspectiva com a palavra bullying voltado para a educação, e muitas vezes são coisas muito muito específicas, como, por exemplo, a utilização de uma cor específica ali para o combate à violência. Então, a gente tem essa perspectiva de que é muito mais específico, e que não tem dados estatísticos voltados para o que tem essa pesquisa do concreto, do agora, o que está acontecendo. Nós temos apenas essas pesquisas que mostram, portanto, em comparação uma à outra, que os dados mostram que ele vem aumentando os casos de bullying, e que meninas ainda são um alvo muito maior por causa dessa perspectiva histórica do patriarcado heterocis normativo, eurocêntrico, baseado em valores judaico-cristãos. Essa perspectiva, a gente vem vendo a questão da violência da mulher, né, institucionalizada historicamente, de uma perspectiva de um corpo idealizado, e que isso vem causando implicações, inclusive, nas instituições escolares. A gente observa que as meninas, elas sofrem muito mais esse tipo de violência do que meninos, e eles vêm aumentando esses dados, mas não temos uma pesquisa do porquê vem aumentando, apenas temos suposições estatísticas a partir dessas leis e desses dados. Agora a gente trouxe alguns dados a partir dessa cartilha do bullying, a respeito voltado, temos 3 cartilhas.
uma voltada para os estudantes. Esse primeiro momento formativo tem um momento de diálogo e de realização de atividades, que foi realizado nas turmas do terceiro ao quinto. E agora a gente tem esse outro momento voltado muito mais para os professores, de um momento de revisitar esses passos com esse novo olhar, a partir desses dados que a gente trouxe. Agora a gente vai falar a respeito sobre o que fazer a respeito do bullying na escola, como a gente lida com isso. A gente sempre tem uma perspectiva de que é muito mais uma situação de remediação. Se a gente volta para esse caso, como eu falei, de um caso de violência contra uma situação de intolerância religiosa, que eu citei logo no início, e de violência, de racismo, a gente observa, eu presenciei um caso em uma instituição de que uma garota ela estava utilizando uma tira e aí as outras meninas começaram a falar que era macumba, uma tira, e aquilo era um objeto de macumba. A gente observa essa questão de intolerância religiosa e era uma menina negra. A gente observa a questão de macumba, é uma religião de matriz africana. Há uma interseccionalidade, ela não é só um caso de intolerância religiosa, mas de intolerância religiosa e de racismo. E assim como tal, tem que ser tratada como racismo e intolerância religiosa. Essa menina, posteriormente, eu fiz a mediação, conversei com ela, voltei para a sala, ela falou que não tinha muitos amigos e que ela gostava de desenhar. Eu fiz uma dobradura de papel junto dela e ela me trouxe ali um outro tipo de dobradura, um outro tipo de origami que eu não conhecia. E os estudantes ali começaram a formar uma roda em volta dela, e ali foi um momento muito positivo, porque ela se sentiu muito bem acolhida ali. E tinha uma outra criança que eu já tinha conversado e falei, você conhece ela aqui? E ela falou, sim. Ela é sua amiga? Aí ela falou, sim. Aí ela ali ficou muito feliz porque mostrou que tinha vários outros colegas ao redor dela, valorizou as suas habilidades acima da sua aparência e da sua crença. Independente disso, a gente consegue observar que suas habilidades ali foram valorizadas, a sua pessoa ali foi valorizada. E ali ela percebeu que estava cercado de novos colegas e já havia uma colega que era uma amiga dela. Isso que ela voltou depois, a gente ficou fazendo alguns desenhos, a gente ficou conversando na hora do intervalo, e que foi algo muito produtivo, foi algo que ali valorizou o seu desenvolvimento social e socioemocional. Quando a gente percebe essa questão da situação de bullying, a gente sempre é muito mais voltado para eu sofri um caso de a criança virou e disse, é macumba. Aí a gente percebe que muitas vezes a gente vai falar, pede desculpa aqui agora para o seu agressor. E aí a gente tem uma complicação, porque quando a gente fala assim, o agressor, ele pede desculpa, e aí no processo de mediação há alguns equívocos que a gente pode observar com muita violência, porque ali a gente fala muitas vezes assim, a gente percebe muitos casos. Agora abraça, agora aperta a mão do seu colega. A gente percebe que a criança que sofreu esse tipo de violência, agora ela vai ter que abraçar o seu violador, a pessoa que cometeu esse tipo de violência. A gente começa a perceber. E se fosse uma outra tipo de situação, a gente vai falar agora, por exemplo, tem eu esqueci agora, o Faça Bonito, que é uma campanha que vem aqui no Rio Grande do Norte, que a gente tem uma data específica de prevenção à violência do abuso infantil, e a gente começa a observar, e se fosse um caso de violência,
sexual infantil, a gente iria dizer a mesma coisa? Abrace agora o seu violador. É uma comparação aqui que a gente começa a observar sobre as formas de mediação de como a gente das incoerências que tem. Quando a gente fala sobre, nessa mesma perspectiva, na data marcado para prevenção, a gente percebe que nessa data é o dia que mais ocorre casos ali de denúncia. Quando a gente olha para esse caso de violência sexual infantil, a gente observa que, infelizmente, é algo institucionalizado, infelizmente. Quando a gente observa de quanto é destinado em valores, a gente observa que é 4 mil por mês para combate, não, 4 mil por ano. Quando ocorre um caso de violência sexual, a gente observa que é sempre, a gente vai chamar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele vai agir em todos os casos? Novamente, não. Quando ocorre um caso de violência, agora voltando muito mais, vou citar aqui de pesquisas de abuso infantil, há uma máquina que acende uma luz, sempre ocorre um caso de pesquisa, e ali todos os casos são observados? Não, somente quando é muito recorrente que eles vão e fazem uma intervenção. Quando a gente observa esse caso também, eu posso estar citando aqui, desse espaço de violência virtual, a gente observa que quando sai do virtual e vai para algo mais concreto, algo mais físico, a gente observa que o Conselho Tutelar, ele vai lá resgatar aquela criança, ele vai em último caso, muitas das vezes. Porque, como eu disse, são coisas imbricadas. Quando há um caso de violência sexual e caso de situação de tráfico de drogas, ele não vai. Às vezes pode causar algo muito pior essa intervenção. Aqui em Natal eu conheço outras instituições que podem ser acionadas de forma extraescolar. Eu vou passar os nomes desses dados, dessas instituições a posteriori, mas que são muito melhor de serem acionadas do que muitas vezes o Conselho Tutelar, que muitas vezes não vai acontecer. Sim, deve ser acionado sempre que possível a gente perceber esse caso, ele deve ser acionado. Mas e quando não, o Conselho Tutelar não faz? Aí a gente começa a observar que existem outras instituições que fazem esse acolhimento. Então, quando agora, pegando essa palavra de ordem, acolhimento, o que a gente pode fazer quando a gente percebe que uma criança está sofrendo algum tipo de violência, né? Seja físico, seja verbal, das vários tipos de violência, o que nós, como profissionais da educação, temos que fazer nesse momento? A primeira coisa é escutar. A primeira coisa que nós temos que fazer é acolher, dar atenção àquela criança de uma forma que a gente possa ouvir o que está acontecendo, a gente ouvir o que ela está nos trazendo de informação ali, para que a gente possa fazer a mediação da melhor forma possível. Então, esse momento é de grande importância da gente estar ouvindo a criança, o que ela está falando, o que ela está trazendo de informação para nós. Então, é muito importante que a criança ela sinta que a gente está dando todo o apoio a ela, que ela está sendo respaldada. É de grande importância, então, ouvir, acolher, que nem nesse momento que eu estava fazendo de acolhida com as crianças, nesse momento formativo, é um momento de escutar. Agora, a criança está trazendo um caso de que ela
sofreu uma violência física, eu vou validar aquela dor, eu não vou excluir. Muitas vezes eu esqueci de falar do bullying, que ele também pode vir de uma exclusão intencional. A gente tem que prestar atenção para que a gente não esteja também sistematizando esse tipo de violência, né, que está ocorrendo recorrente, e a gente está excluindo ali a criança. Então, pode ser também uma forma de exclusão. A criança ela está participando de um grupo de que as crianças estão tendo um tipo de jogo, e desse jogo há uma exclusão sistemática, intencionalizada. Muitas vezes essa criança ela vai trazer essas informações. A gente deve acolher, escutar essas informações. O primeiro passo é: o que eu faço? Acolha essa criança. Vou tomar um pouco mais de água, de café, porque eu já estou perdendo a voz. Quando a gente fala sobre essa criança que comete esses atos também de violência, a gente consegue perceber que ela tem também alguns impactos. Esses impactos, eles são no processo de formação. Os seus colegas, eles vão ter medo dessa criança. Uma das primeiras coisas é no desempenho escolar. A gente começa a perceber que quem comete também ele é afastado socialmente dessas outras crianças. Essas crianças vão ter medo, vai ter nessa perspectiva socioemocional, a gente percebe que vai ter ali um prejuízo no seu desenvolvimento, inclusive no seu desenvolvimento escolar. Então, ele tem essas características de todos, quem sofre o bullying, tanto quem cometeu a violência, ele sofre por vários motivos, por não se sentir bem consigo mesmo e com o outro, e no seu desenvolvimento. Há vários tipos de prejuízo no seu processo de desenvolvimento. Agora que a gente fala sobre a gente vai falar desse processo, do que a gente faz de algo mais imediato e de prevenção. O bullying a gente tem que combater de várias outras formas de prevenção, mas eu vou focar agora nesse momento de aconteceu algo concreto aqui na minha frente. O que eu faço? A primeira coisa, a criança ali, por exemplo, está uma questão verbal ou física. A gente vai ali, nós somos professores, é uma situação que o bullying perpassa todas as idades. A criança, quando ela é muito pequena, ela está ali no seu processo de desenvolvimento, e ela pode ser, muitas vezes, inclusive, muito cruel em algumas perspectivas. Claro, faz parte do seu desenvolvimento, mas é algo que ocorre em todos os anos. Tá, vou respirar um pouco aqui, estou precisando de um pouco de água, mas continuando, nós, como profissionais de educação de maior idade, a gente está presenciando um caso de violência físico-verbal. Nós somos adultos, a gente infelizmente, não é algo que a gente que a gente queira que aconteça, mas quando acontece, nós temos que intervir, temos que mediar. E a primeira coisa que, quando está ocorrendo esse tipo de violência, nós temos que nos colocar nessa posição de autoridade. A primeira coisa é nos colocarmos ali para proteger quem está sofrendo a violência. Nós temos que nos colocar nessa posição de cortar. A primeira coisa é cortar o contato visual. Aquele que fala assim, detenha imediatamente a agressão. Procure bloquear o contato visual entre eles.
de colocar numa posição de autoridade e de cortar imediatamente o contato visual. Ei, oi, eu estou aqui na sua frente agora. Oi, estou aqui. É muito mais para que não continue ocorrendo a violência. Quando a gente fala sobre as consequências negativas desse intimidador, desse assediador, a gente consegue perceber uma coisa bem interessante. É algo muito mais imediativo e que está ocorrendo de concreto, de imediato. É uma agressão física. A gente, infelizmente, tem que se colocar nessa posição de perigo, infelizmente, para proteger o outro, um exercício aí de empatia. E nós, como adultos, infelizmente, temos que colocar nessa posição de perigo, mas que é de importância. Aquela criança, ela é uma pessoa que está em defesa. A gente tem muito mais formas de nos defender do que uma criança que está ali sofrendo esse tipo de violência. Então, é sempre melhor prevenir, mas quando ocorrer, temos algumas mediações, algumas formas de lidar com isso. Eu vou agora ler essa parte. Quando estiver ocorrendo essa situação, inclua sempre as testemunhas na conversa. Enfatize a importância de pedir ajuda a um docente ou a algum outro adulto e dê orientação sobre como poderiam intervir corretamente ou obter apoio da próxima vez. Quando está ocorrendo, a gente pensa sempre assim: eu vou pegar essa criança e vou retirar. Cada caso é um caso. Eu vou pegar essa criança e levar lá para a secretaria. Vai ter muito burburinho, vai ter muita conversa paralela. Quando ocorrer, nós temos que falar sobre. Não é para virar um tabu. A gente tem que conversar a respeito sobre, não apontar dedos e citar nomes. Fulaninho, hoje na hora do recreio, não. A gente tem que falar sobre o ato de violência, a gente tem que conversar a respeito sobre, não tornar ali um tabu, mas conversar. Olha, sobre falar sobre o que a gente tem que fazer a respeito daquela violência. Olha, de uma forma transversal. A gente sempre tem que trabalhar em uma perspectiva de todos os assuntos, seja muito anteriormente, de uma forma transversal, mas após o ocorrido, não apontar dedos, mas é importante falar com todos, para não virar um tabu. A gente deve sempre dialogar, conversar sobre aquela situação com todos os estudantes. Agora a gente vai falar algumas questões sobre aconteceu a violência. O que a gente tem que ter de respaldo? A gente tem que olhar para o que está falando no projeto político-pedagógico, no regimento. O regimento ele vai ter uma grande importância sobre aconteceu um caso de violência. O que a gente vai fazer? A gente tem que observar as consequências não com uma perspectiva punitiva. O objetivo não é punir especificamente. O objetivo não é esse. O objetivo é muito mais formativo. A gente, claro, há situações que, por exemplo, que a gente vai observar que requer, por exemplo, um afastamento dessa instituição, que a gente vai levar esse agressor, sim, vai ser afastado da instituição escolar. Contudo, formas ali das consequências, elas vêm muito mais para serem trabalhados com atividades individualizadas, não é só afastar por afastar,
mas que deva ali os professores estarem próximos, a gestão estar próxima daqueles estudantes, de uma forma que a gente possa observar e intervir diretamente com atividades mediadas para se discutir, ver o que está acontecendo. Dependendo da situação, a gente vai recorrer à ajuda. Não é, a educação por si só, ela não vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente vai observar ou tratar o porquê que está acontecendo aquilo. Por isso, novamente, ouvir. A gente vai ouvir o que está acontecendo para poder fazer uma mediação. Pode ser caso de, por exemplo, buscar casos de atendimento psicológico com uma psicóloga. Eu vou trazer novamente as instituições, eu não conheço de Parnamirim, eu conheço de Natal, mas eu vou estar trazendo... Vou trazer o nome dessas instituições que eu conheço, tanto de psicologia, tanto em pauta de situação de abuso infantil, de violência sexual. Eu vou trazer essas instituições. A gente observa, portanto, que é olhar para essas outras instituições e perceber que a educação sozinha não vai trazer a solução, mas que a gente deva ali olhar essa situação de consequência, não como punição. Cometeu a situação de violência, eu vou te excluir desse espaço escolar. Não, eu vou observar esse espaço, esse momento, também com essas outras instituições, seja uma instituição de psicologia para um atendimento especializado, seja para uma instituição, se a criança ela está sofrendo abuso infantil, vou observar esse momento também em parceria dessas instituições extraescolares. É sempre um momento individualizado, tanto com a vítima quanto com quem está sendo a causa dessa agressão. Então, não um momento de consequência punitiva, mas de uma consequência formativa. Quando a gente observa agora, voltado para os professores em sala de aula, isso aqui é tanto para os gestores desse momento, quanto para os professores, tá? Gestores e professores. Mas voltando agora especificamente, mais voltado para o bullying de forma preventiva, sempre voltando nessa perspectiva transversal, ou seja, não é hoje a gente vai falar sobre o bullying, não, é quando a gente for trabalhar uma questão de língua portuguesa, a gente vai trazer essa pauta de forma transversal perante os conteúdos. Então, não é uma forma única, mas a gente consegue observar de uma forma transversal dentro da sala de aula, esse tema, passando por vários outros assuntos. A gente volta novamente sempre para o diálogo. Eu vou ler aqui são as regras. A gente fala sempre isso. As regras entre as crianças na educação infantil, a gente senta com elas e fala: você desrespeitou essa regrinha aqui. O que a gente vai fazer isso? A gente vai ficar sem o intervalo e conversar a respeito disso. Novamente, não é punitivo, mas formativo. A gente vai levar aquela criança para vai ficar assim, um parquinho, vamos conversar a respeito sobre, e muitas vezes é voltado novamente para a criança, depois de resolvida essa situação, mediada pelo profissional de educação, ela retorna para o parquinho. Não é punitiva. Você cometeu isso, vai ficar sem o parquinho. Cada caso é um caso, mas muitas vezes retirar o momento de brincar da criança não é o mais adequado, porque a gente observa que a criança ela aprende brincando. Então a gente observa através desse diálogo com a turma sobre as regras de convivência social. Então, a gente vai conversar ali com a criança, com toda a turma, sobre essas regras, do que a gente vai fazer, sobre esses critérios que a gente vai utilizar ali para ocorrer alguma atitude de violência, né?
o que a gente vai fazer? Uma criança rasgou o livro, bateu no colega, xingou. O que a gente vai fazer? A gente vai muito direto com o que a gente fala sobre escola democrática, a participação de todos. A gente vai dar voz às crianças naquele espaço e é a partir dele que a gente vai realizar essas regras de conduta, como vai proceder a aula. A gente vai dar voz, a gente fala sempre de autonomia do estudante. Isso é dar uma forma de voz e autonomia para a criança, quando a gente dá esse momento de diálogo e voz à criança. Coisas que a gente pode utilizar são obras literárias e filmes que falam a respeito sobre amores, amizade, solidão, mas temos que ter cuidado porque muitas vezes a gente trata uma obra literária, um filme, vou atender a obra literária ou um livro, e a gente observa esse livro sendo como, por exemplo, vou utilizar esse livro para alfabetização. É uma forma inadequada de utilizar porque existem outras formas melhores de se trabalhar a alfabetização do que somente pegar um livro e a partir de literário e utilizar para alfabetização. O objetivo ali da literatura é muito mais o criar o desejo pela leitura, o gosto pela leitura. Porque quando a criança for pegar algum outro livro de literatura, eu não quero, porque eu vou ter que olhar para ele como uma forma de fazer uma atividade específica. Ali, essas obras literárias, elas podem causar um momento identitário. Ela pode observar ali para a criança de criar uma reflexão sobre a própria vida. Contudo, não é o objetivo. Então, mas pode ocasionar. Então, a gente pode trabalhar obras literárias, filmes que trabalham esse respeito sobre os amores, amizades, a solidão. São formas de trabalhar dentro de sala de aula. A gente pode falar agora também sobre o jogo. O jogo ali que a gente pode formar grupos, mas esses grupos trocar os integrantes ali para que ocorra uma maior variedade, que a gente consiga valorizar as individualidades de cada estudante, observar a variedade, diversidade entre os grupos. Não é só um grupo único, mas que ali eles vão trocando os integrantes, e ali a gente vai possibilitar o contato com o outro, com a diversidade, de forma integral os estudantes. Então, são essas formas que a gente pode estar trabalhando dentro de sala de aula, mas quando a gente fala sobre a respeito disso, a gente tem que falar outras questões. Somente isso é suficiente? Não. Temos também de trabalhar de uma forma de conscientização. É importante falar a respeito do bullying também, de uma forma como através de campanhas de prevenção. A gente pode utilizar mensagens em grupos de pais para trazer essa pauta sobre integrar os pais nesse momento também, novamente, voltando muito próximo do que a gente fala sobre escola democrática, a gente tem a participação dos pais nesse momento também. A gente pode fazer essas campanhas de divulgação, mensagens para poder alcançar toda a comunidade, desde o porteiro, desde a cantineira. Eu participei de uma instituição escolar que teve um momento formativo de planejamento, que quem teve maior centralidade ali foi uma cantineira, que ela é participante ali da comunidade, e ela trouxe um relato sobre um momento formativo de uma festa que tem na comunidade. Então, a gente pode observar que a participação de todos ele é importante, desde a voz de quem está ali atendendo na portaria, desde do estudante, desde os professores, os gestores, todos ali devem ser integrados nessa campanha de conscientização. Quando a gente fala agora voltado para o conselho escolar,
sobre a gente pode, desde a integração dos pais, de todos ali, na formação. Dentro do conselho de escolar, a gente tem também um comitê, uma comissão de convivência que vai se debater essas questões que vão ir diretamente sobre o regimento. Acontecer um caso de violência, da mesma forma como a gente falou ali das crianças, agora a gente vai falar voltado para, de uma forma a integrar o projeto político-pedagógico de uma forma de prevenção de forma permanente, ou seja, sempre revisitando esses espaços no projeto político-pedagógico, de forma a se ter uma pauta de forma política, de forma a trabalhar com outras instituições, com os estudantes, pautas de discussão a respeito sobre o bullying. Quando a gente fala agora sobre o conselho escolar, dentro dele tem que ter um comitê, uma comissão que vai se debater os valores a respeito sobre boa convivência, que vai trazer essa perspectiva ali do que acontecer um caso de violência, vai estar prescrito no regimento. Ou seja, a gente vai perceber que é importante a participação de todos ali nesse processo. Quando a gente fala agora sobre por onde começar, agora voltando, principalmente voltado para a gestão, nesse momento, o que a gente pode fazer? Por onde a gente começa? O primeiro passo a gente é fazer um diagnóstico para ver o que tem ali de real, o que tem ali de concreto que a gente pode estar estabelecendo, né? Então, uma das primeiras coisas é um diagnóstico da nossa clientela, dos estudantes, de quem nós estamos atendendo. A gente vai realizar um diagnóstico e pode ser de diversas formas. Muitas vezes é utilizado a ferramenta, o WhatsApp para comunicação, pode ser feito a partir de um Google Forms, uma pesquisa, umas pesquisas anônimas a respeito para conhecer essa clientela que é atendida. Então, disponibilizar através do WhatsApp uma pesquisa anônima a partir de um Google Forms para ver o que tem de concreto, o que está acontecendo aqui agora. Então, a gente tem essa ferramenta que a gente vai fazer esse diagnóstico para a gente possibilitar, a partir do concreto, do real, aqui, agora, o que podemos fazer. A gente utiliza essa ferramenta para ter algo concreto, para poder partir dele para fazer as formas de campanha de prevenção, de luta, de conscientização, sempre partindo do real. A gente tem como objetivo falar algumas questões, isso é bem interessante agora, quando a gente fala para que a gente vai utilizar esse material? Para que a gente vai fazer isso? Está voltado muito mais para o projeto de sociedade que nós queremos. Quando a gente olha para o projeto político-pedagógico da escola, todas essas questões, para que a gente vai fazer isso? Para que a gente vai combater o bullying? Por que a gente vai fazer isso? É muito mais voltado para o projeto de sociedade que nós desejamos, o projeto de escola, de vivência social que nós desejamos. Para que a gente faz isso? É para promover um ambiente que desestimule atos de perseguição e intimidação, de amizade, de companheirismo. É um projeto de escola e de sociedade que nós desejamos alcançar. Por isso que a gente fala muito do projeto político-pedagógico e do regimento, a participação de todos ali, não é excluindo. Como eu disse, o bullying pode participar de um jogo ali que as crianças estão tendo e de forma intencional, uma exclusão intencional, sistemática, sim. Da mesma forma, a escola, com esse lugar de primazia, ele vai utilizar esse momento também para incluir a comunidade, para planejar esse projeto de sociedade, promover esse ambiente de seguridade, que a gente vai olhar para os pais e eles olhem para a escola e digam: esse é um lugar seguro para os meus filhos, é aqui que eu quero que eles
se formem para para a vida em sociedade. Agora a gente vai falar também uma coisa que eu gosto muito de debater, é capacitar a equipe. Esse aqui é um momento formativo, mas quando a gente observa esse momento formativo, a gente tem que olhar para a escola pública. A gente pode olhar para Anísio Teixeira na luta, lá desde o Manifesto dos Pioneiros, todas as leis que a gente tem hoje vem a partir de uma luta. Ela não vem isolada, de forma isolada, mas através de uma organização. E quando a gente olha para nós somos uma classe que a gente deve ver de uma classe de profissionais da educação. E muitas vezes nós somos uma classe que não consegue se ver como uma classe que está lutando por na melhoria das leis, que a gente deve se organizar político e socialmente para ir atrás de uma luta, seja bater lá na Secretaria de Educação, se organizar com os pais, com esse movimento, que a gente vai bater na Secretaria, que vai bater na questão institucional. Licença. Professora Jacine está aí. Licença. Retomando aqui, então, novamente, todas essas leis que nós temos hoje foram questões de luta, de organização política e social, de uma classe organizada, e nós temos que nos perceber, inclusive, como parte integrante dessa classe de profissionais da educação, que buscamos, através da luta organizada, garantia de melhora, de questões políticos-sociais que venham garantir uma melhora na nossa qualidade de vida. E quando a gente observa a instituição pública, a gente consegue, a instituição escola pública, nós conseguimos observar que a escola pública ela vem sofrendo uma precarização institucionalizada. Quando a gente observa para as outras instituições, quando a gente observa para a instituição pública, ela tem uma precarização institucionalizada. Quando a gente observa esse momento formativo, nós temos esse momento formativo da equipe agora, mas quando é disponibilizado esse tipo de momento formativo, esse momento formativo, se não fosse a gente, eu e o Hudson, nesse trabalho colaborativo, seriam outros momentos formativos que devem estar prescritos ali em datas que a gente pode observar junto da Secretaria de Educação. São momentos ali que a gente observa na instituição escola pública essa precarização. A gente olha para outras instituições e há uma precarização. A escola é, sim, um lugar de luta política. Em outras instituições públicas, a gente consegue observar sempre essa precarização, precariza, aí depois a gente aponta e diz, lá, não funciona. E aí a gente tem que o quê? Privatizar. É sempre isso. Precariza, a gente observa que é uma situação ali de que começa através dessa precarização e depois diz, não funciona, tem que privatizar. E a gente consegue observar, olhando para os nossos colegas, é uma questão de olhar para o outro e ali de ver uma empatia. Não tem que chegar primeiro na gente. A gente observa através dos nossos companheiros esse exercício, essa relação de ganhar. A gente não consegue ganhar enquanto o outro também estiver sendo prejudicado. A gente só consegue ter uma perspectiva de melhora na sociedade quando há uma relação de ganhar. Eu ganho enquanto o meu colega ganha. O meu colega está sofrendo, eu tenho que ter a empatia de olhar para ele e ver uma forma de ali estar auxiliando, porque enquanto ele não ganhar, eu também não consigo ganhar. Essa relação que Leonardo Boff traz, de uma relação de ganhar. Nós podemos observar outras instituições que também vêm sofrendo esse tipo de precarização, infelizmente, que sempre é uma instituição institucionalizada do nosso governo. A gente pode observar desses momentos formativos, a gente pode dizer
que tipo de momentos formativos nós podemos estar trazendo aqui para os profissionais de educação? A gente pode trazer pautas, por exemplo, de direitos humanos, que a gente novamente observando. Uma pauta de momento formativo de direitos humanos. Para que serve direitos humanos? Infelizmente, a gente tem comumente observado uma fala: direitos humanos para quem? É para vagabundo. Muitas vezes trazem esse tipo de argumento, mas nós não conseguimos observar nesses casos que nós mesmos estamos sofrendo uma violência que está garantida dos nossos direitos. Nós falamos de direitos e deveres, e nós podemos observar ali desses direitos de saúde, de qualidade, esporte, lazer, e não como algo ocasional, não é algo esporádico, mas uma política permanente. Ali nós temos que observar esses direitos humanos ali como nós sendo também parte de pessoas de direitos e que nós sofremos, infelizmente, institucionalizada esse tipo de não garantia dos nossos direitos, e que a gente começa a observar quem está sofrendo com a falta desses direitos. Nós podemos observar aqui a formação de direitos humanos, a gente falar na perspectiva da criança e do adolescente, do ECA. Novamente, para quem serve esses direitos humanos? Muitas vezes trazem novamente, tanto para nós, que somos adultos e profissionais da educação, e uma classe que luta por garantia de melhores qualidades de vida e de desenvolvimento profissional. A gente observa também para a criança a mesma influência nessa perspectiva. Para que direitos humanos? ECA. E utilizando esse mesmo termo, ECA, de sentir nojo, mas a criança, ali ela também tem os seus direitos violados. Como eu disse, a escola como um porto seguro, ela vai ser um lugar que vai trazer uma seguridade. Muitas vezes é um único espaço que a criança tem uma alimentação diária, é um único momento que ela vai ter uma refeição, um momento que ela vai ter um momento de aprendizado, de saúde, de seguridade dos seus direitos. Então, um momento formativo garantido ali pela Secretaria de Educação, ali garantido esse momento formativo para os direitos humanos, para as crianças, através do ECA, dos direitos da criança e do adolescente. Esse momento formativo para prevenir. A criança, ela tem a proteção integral. Se ocorrer algum acidente, a criança ela tem todos os seus direitos garantidos. E nós, como profissionais da educação, temos que ter esse arcabouço para poder ver uma situação de violência, de violação dos direitos da criança e saber intervir, saber quais instituições nós devemos entrar em contato para a gente poder levar essa criança a ter a garantia dos seus direitos, seja alimentação, seja uma situação de violência física, verbal. A gente tem que ter esse arcabouço para poder estar protegendo ali a criança nesses espaços, não somente no espaço escolar, mas nessa perspectiva do espaço de vivência que ela está, para saber primeiro ouvir, para poder garantir esses direitos da criança. Novamente, se a criança existe outro momento, quando a gente observa esse momento de capacitação, novamente, como classe, como é que a gente pode lutar com relação a isso? Quando a gente fala de promover esse ambiente amistoso dentro da escola, como é que a gente pode garantir esse ambiente? Como é que a gente consegue prevenir de amizade, de seguridade, um lugar seguro? A gente deve olhar para a escola e olhar para nós. Uma dignificação do trabalho docente. Por isso que a gente tem que se ver nesse momento como classe
e olhar e lutar por esses direitos e buscar uma dignificação do trabalho docente. Isso também implica em questão de salário, uma melhora no salário. Quando a gente olha para o salário do profissional de educação, está muito longe. Quando a gente fala de salário mínimo, inclusive, a gente consegue observar que o salário mínimo ali, o salário mínimo como é que é? O salário mínimo necessário, ele está ainda muito longe de garantir dar essa condição de dignificação e de valorização do trabalho docente. Está muito longe de chegar no que seria o necessário, o salário mínimo necessário, o ideal para ter uma dignificação desse trabalho docente. E por isso a importância de lutar de nos vermos como classe e buscar essa luta. E quando a gente fala sobre classe, a gente tem que lembrar sempre qual que é a nossa única arma, a organização. E aí a gente observa que ninguém larga a mão de ninguém. Nós temos que observar também para a escola, portanto, de trazer os pais, essas famílias, a comunidade escolar e dar voz, dialogar. É o primeiro passo, ouvir e falar sobre, dialogar, se organizar como classe, para promover esse espaço de seguridade, de garantia dos direitos, tanto das crianças, quanto uma dignificação do nosso trabalho. Observando agora também uma outra pauta muito importante sobre... Deixa eu me organizar aqui. A gente falou do regimento, de buscar, de conversar com as famílias e ter no regimento o que acontece. Se acontecesse uma situação, o que a gente tem que fazer de violência? O regimento, o comitê ou uma comissão de convivências que criará regras de convivência acordados entre todos, tornando todos os colegas parte dessa situação. É uma situação que nós temos que olhar para esses momentos, dessas datas específicas que eu trouxe aqui, para combate e prevenção ao bullying, que deve estar respaldado também no projeto político pedagógico da escola. Para a gente observar essas situações e falar: bullying é inadmissível, bullying não fique calado, diga não ao bullying. É uma bandeira que nós estamos carregando aqui, que o Cartoon Network, em parceria da Secretaria, de acordo com o governo de São Paulo, estabeleceu essas cartilhas que trazem essas pautas. Bullying é inadmissível, diga não ao bullying. Com relação aos pais, a gente, novamente, utilizar essas formas de contato com o WhatsApp para informar de um momento formativo com eles, que esse terceiro momento formativo, de trazer essa cartilha e informação para os pais, reunião com toda a equipe docente, novamente, é sempre importante, reuniões periódicas para poder estar falando a partir dessas pesquisas concretas que a gente tem estabelecido, apontar caminhos possíveis para esse projeto de sociedade que nós desejamos. Quando a gente fala, novamente, eu vou trazer essas instituições para poder fazer esses trabalhos individuais e extraescolares para avaliamento ou tratamento psicológico. A gente pode também, nessas pautas, desses Google Forms, dessas pesquisas anônimas, para fazer também uma avaliação, como é que está a saúde. A gente tem o PENSE, que foi essa pesquisa que foi realizada pelo governo, mas a gente também pode estar fazendo ela de forma institucionalizada. Sanções, novamente, é muito mais sobre só acontecer uma situação de violência, a gente vai apartar o estudante dali? Não. É um momento formativo, mas também que requer algumas punições. Às vezes pode ser
inclusive afastamento do estudante daquela instituição. São pautas que vão ser debatidas dentro desses comitês, dentro do Conselho Escolar, a partir dessas reuniões periódicas, que deve ser feito de forma preventiva, muito antes que aconteça. Então, detectar isso desde os primeiros momentos. E a gente sabe que, infelizmente, olhando para a nossa sociedade, infelizmente, é um país muito desigual, como eu vim comentando a respeito do que a escola é muitas vezes porto seguro. Apoiar a criança ou adolescente perseguido, intimidado, precisam de mensagens de apoio clara aos pais, sempre como na data que a gente tem do suicídio, a gente sempre tem essas frases marcantes para que ali de saúde mental, a mesma coisa, a gente pode através dessas ferramentas como o WhatsApp, trazer essas mensagens de apoio aos pais também. É um programa abrangente, integral e duradouro. Novamente, é uma política permanente de combate e prevenção. A gente tem algumas questões que eu ia trazer aqui a respeito, que é muito recente, que o Senado, no dia 12, ele criou uma PL a respeito sobre a criminalização do bullying e do cyberbullying. Quando a gente fala a respeito do bullying e o cyberbullying, a gente tem situações, principalmente do cyberbullying, que a gente, novamente, tem que olhar para o outro. Não precisa chegar na gente antes e se compadecer. Quando a gente fala sobre o bullying e o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial, infelizmente, existem escolas no nosso país que os estudantes eles estão criando, através da inteligência artificial, a partir de fotos disponibilizadas, eles utilizam a inteligência artificial para despir outros estudantes. E, novamente, como a gente viu, quem é que sofre mais com isso? São meninas. Então, a gente consegue perceber que é uma violência sistematizada historicamente e que vem ocorrendo. A gente que precisa estar prescrito. Não é agora mais falar sobre o bullying, mas isso já é uma pauta que deveria já estar estabelecida há muito tempo. E a gente pode observar que institucionalmente as instituições elas são sim precarizadas e que essas discussões muitas vezes não são debatidas, exploradas e dado o seu devido valor. A gente tem que fazer essas prevenções para que um caso, como por exemplo o que ocorreu no dia 7, lá com o Wellington, na instituição Tarso da Silveira, que ela não venha a ocorrer. E que agora, nesse espaço virtual que a gente está vivenciando com nossos colegas de outros estados, que não precisa esperar chegar na gente. Precisamos discutir sobre a violência institucionalizada de forma virtual. A gente não precisa que outras meninas nas instituições sejam violadas com a sua imagem através de inteligências artificiais. Agora, nós temos, a partir dessa situação de violência, que é algo muito recente e está acontecendo hoje nas escolas, a partir disso foi criado essa pauta, que a gente pode falar aqui do projeto de lei 4.224 de 2021, foi aprovado no plenário do Senado Federal na noite dessa terça-feira, ou seja, 12/12, agora. Trata-se de uma PL que criminaliza diversas formas de bullying, ou seja, não existe só uma, como a gente tinha falado aqui nesse trabalho, nesse momento formativo, como o virtual, nesses outros espaços. Agora o projeto segue para uma sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Então a gente tem esse avanço para uma prevenção e garantia dos direitos da criança de uma forma integral. Bem, eu vim abordando todos esses pontos até agora. Eu agradeço. Esse é um momento formativo que a gente deve observar como uma luta política e social permanente
e que devemos nos ver, inclusive, como classe, e que lutar por melhores qualidades de dignificação para promover esse ambiente, um ambiente seguro para todas as nossas crianças. Eu agradeço vocês estarem aqui. Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube de forma privada. Vocês, ao final, digitam "estou presente". Se vocês quiserem trazer alguns comentários que venham, sim, ajudar nesse momento formativo, vocês podem digitar nos comentários. Era para ser esse momento em uma roda, mas por causa de, novamente, a gente não vai retirar esse momento, que é um momento de planejamento dos professores, para esse momento formativo, mas a gente dá e pensar esses outros momentos formativos que nós temos que lutar por eles, como toda lei que a gente tem hoje é uma luta. Esses espaços formativos também têm que ser garantidos a partir de datas disponibilizadas na Secretaria de Educação, para o momento formativo dos professores, que inclusive mexe com a questão do financeiro, quando a gente fala sobre as notas que a gente tem desses momentos formativos. Vocês podem utilizar, eu peço que vocês comentem a respeito desse momento formativo, a respeito do bullying, que deveria ser feita uma roda de conversa. Vamos fazer isso através desse espaço virtual nos comentários. Desde já eu agradeço pelo acolhimento institucional em parceria aqui da UFRN, uma escola poeta que nos acolheu e nos permitiu esse momento. Esse é o segundo momento com os professores e gestores, e o último momento será uma cartilha destinada aos pais através dessa ferramenta do WhatsApp. Como a gente vem debatendo aqui a respeito, agora a gente também vai utilizar esse espaço para repensar essas situações de violência e prevenção, de combate e prevenção a essas diversas formas de bullying. Muito obrigado.